Meu bom dia a todos, meus queridos. Nós vamos agora estudar a nossa lição de domingo. A lição vem falando sobre cativos em uma cultura estrangeira. Tá? Eu propriamente separei aqui 2 pontos importantes para nós destacarmos aqui nesta lição e tirar como realmente como uma lição aplicativa para nós, tá? Onde nós devemos aplicar para a nossa vida também, ok? Afinal de contas, as lições, né, o objetivo delas é realmente mostrar que a palavra de Deus, a Bíblia, foi tão importante no passado, como ela é tão importante também para nós, tá? E hoje nós vamos aqui estudar esta lição. É uma lição assim bastante importante porque vem falando exatamente sobre a nossa condição também, como nós devemos decidirmos, né, assim como os escravos tiveram que tomar a sua decisão, ok? Convido você a orar comigo neste momento e nós vamos aqui entrar no assunto da nossa lição. Vamos lá. Querido Deus, bom Pai, graças damos a Ti, Senhor Deus, por este momento importante em que nós vamos estudar esta lição. Pedimos a bênção do Senhor, a presença do Deus Espírito Santo em nosso coração e na nossa mente. Rogamos, ó Pai, uma bênção especial por todos os nossos irmãos que participam conosco, na sua casa ou no seu trabalho, aonde que estiver. Querido Pai, que a bênção do Senhor possa alcançar o coração de cada um. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, o ponto aqui da nossa lição de Daniel no capítulo 1, né, também Daniel capítulo 1, verso de 1 ao verso 12, também o capítulo 3, tá? Nós meditamos do verso 1 ao verso 12 e também o capítulo 6, ok? De 1 a 9. Bem, a lição de hoje está dividida em 2 partes singulares, ok? E eu quero entrar nesses 2 pontos aqui com vocês. Primeiro, queridos, a nação judaica, tá? Ela foi levada cativa por Nabucodonosor, rei de Babilônia, já havia sido profetizado, tá? Deus preparou o profeta Isaías, o profeta Jeremias, alguns outros profetas, que nós chamamos profetas dos menores, que também havia profetizado que o povo de Israel seria levado como cativos por Nabucodonosor e eles ficariam ali por 70 anos, tá? Na Babilônia, e ao término dos 70 anos eles então voltariam para a sua terra, seria dada a ordem e eles voltariam para a sua terra para reconstruir a sua cidade, reconstruir os seus muros, reconstruir o templo, né? E voltar à sua ativa como eu não digo como antes, no passado, porque o povo tinha se rebeliado contra Deus, mas o objetivo de Deus era que quando eles voltassem da Babilônia viesse realmente com um coração mais compassivo, um coração mais amoroso, um coração mais convertido. Esse era o objetivo de Deus. Muitas vezes Deus permite, queridos, que nós passamos, né, por algumas dificuldades ou provações exatamente com esse objetivo, para nós entendermos que o caminho que nós estamos seguindo, trilhando, não é o caminho correto que Deus preparou, planejou e trilhou para nós. Okay? E o desejo de Deus é fazer com que nós venhamos aprender a trilhar nos seus caminhos sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Okay? Muito bem. Bom, o povo foi levado, as profecias foram cumpridas, ok? Os 70 anos se passaram e agora chegou o momento de voltar novamente para a sua terra, conforme Deus havia dito. Conforme o estudo que nós tivemos aqui, ou que nós estamos tendo, queridos, mostra para nós que no término dos 70 anos de cativeiro que o povo esteve ali em terras estrangeiras, na Babilônia, uma boa parte não retornaram, não voltaram. Ficaram ali, construíram casas, edificaram ali pomares, enfim, e acabaram então muitos ficando por ali, ok?
Só que Deus, queridos, ele tem um cuidado especial com o seu povo, tá? Com os seus filhos. Aonde você estiver morando, você pode ter certeza que Deus tem um cuidado especial contigo, tá? Desde que você confie inteiramente em Deus, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, tá? E tenha uma vida de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, tá? Então, Deus, ele cuida de você, cuida da sua família, cuida, manda anjos para cuidar de você. Então, queridos, a chegada do povo de Israel, do povo judeu, ali na Babilônia, né? E propriamente eu quero ler com vocês alguns desses versos, por exemplo, aqui de Daniel, no capítulo 1. Eu quero ler o verso 3, por exemplo, no capítulo 1. Quero ler o verso 4, o verso 5 e o verso 6 e o verso 8 diz assim, olha. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Deveria ser jovens, né, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio real e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura, a língua dos caldeus. Tá? O rei também determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e também do vinho que ele bebia. Os jovens deviam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período deveria apresentar-se diante do rei. Entre eles se achava então Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Tá? Daniel e seus 3 amigos, como nós assim conhecemos, que era da tribo de Judá. Queridos, eu leio aqui com vocês o verso 8 que diz assim, olha, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. Eu paro por aqui e eu quero agora entrar no ponto importante aqui. Queridos, em primeiro lugar, nós podemos, mesmo sendo cativos, porque quando eu disse para vocês no começo que a lição vem como aplicação também para nós devemos tirar lições importantes para nós, porque nós não estamos no reino de Deus. Quando eu disse no reino de Deus, nós não estamos nos céus, ok? Nós somos reinados por Cristo, estamos no reino de Cristo, num contexto que somos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, permitimos que Ele seja o nosso rei e que Ele reine em nós. Mas nós não estamos, tá, no completo reino do projeto, do plano de Deus, que é o reino da vida eterna. Queridos, para nós chegarmos lá na Canaã celestial, tá, que nós tanto aguardamos e esperamos, creio que vocês que estão me ouvindo têm esse ardente desejo no coração, realmente, queridos, nós ainda estamos trilhando no deserto, ou nós ainda estamos vivendo como cativos, tá? Aqui nesta terra, porque aqui não é o nosso lugar, não é a nossa terra, tá? Na forma de pecado como ela está, totalmente detonada, destruída por causa do pecado, não é aqui que Deus tem o plano para mim e para você de ter a vida eterna nessa condição, tá? Então, eu logo digo para você que nós estamos vivendo num lugar que não é nosso, então nós somos cativos. Estamos trilhando, tá? Estamos trilhando, andando, caminhando, tá? Em um deserto à semelhança do povo de Israel em direção a Canaã celestial, tá? A palavra de Deus diz, queridos, o próprio Jesus diz que essa terra muitas vezes ela tem sido
por meio do pecado, conduzida pelo príncipe das trevas. Quem é o príncipe das trevas? O próprio Satanás. Aonde nós também somos por ele tentado, somos afligidos. Muitas vezes, queridos, ele traz tristeza, problemas, dificuldades, exatamente para tentar nos entristecer, tá? E nós, muitas vezes, queridos, nos tornamos cativos de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa, da nossa tendência pecaminosa, ok? Agora, será que é possível viver em um lugar, tá? Em uma terra estrangeira, mas ser fiel? Será que é possível, queridos, manter os princípios de Deus mesmo longe da pátria? Porque aqui não é a nossa pátria ainda. O que vocês acham? E aqui eu quero dizer para vocês, queridos, que o rei, quando ele diz assim para Aspenaz, eu quero que você separe para mim jovens, vindos de Judá. Eles devem ser jovens sem defeito, jovens inteligentes, jovens sábios, que têm uma certa facilidade, sabe, para aprender aqui a nossa cultura, sabe, a nossa faculdade aqui da nossa região, aprender a nossa linguagem, entendeu? Então, eu quero que você prepare esses jovens para que eles sejam preparados, para que eles comem da minha comida, bebem da minha bebida, tá? Fale como a gente fala, vive a nossa cultura por um meio, sabe, aí de 3 anos e meio, depois eles vêm aqui junto comigo aqui, e então eu vou fazer uma seleção daqueles que possam fazer parte do meu reino. Ok. O chefe, então, dos eunucos, né, esse chamado Aspenaz, ele escolheu, né, como diz aqui o texto que nós lemos, escolheu Daniel, né, escolheu Ananias, que era esses amigos, né, de Daniel. Esses rapazes, queridos, foi mudados os nomes deles, tá? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? O nome deles foram mudados. Daniel permaneceu sim com o nome, mas os demais, por exemplo, Ananias e Misael e Azarias, foram mudados seu nome, tá? Para que os seus nomes mudados fossem homenageados a alguns deuses pagãos, tá? Que são Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Meus queridos, eu quero aqui compartilhar com vocês um ponto muito importante. Eu gostaria muito que vocês não esquecessem desta lição que nós devemos aprender. Deus, Ele nos deu livre arbítrio de escolha. Você pode escolher ser um servo de Deus, andar com Deus, decidir andar com Deus, como também você pode decidir dizer: eu não quero Deus, não acredito em Deus, sabe? Eu quero viver a minha vida de acordo com os meus desejos, então eu não quero de maneira nenhuma nem que se fale de Deus para mim. E Deus respeita a sua decisão, como Ele respeita a minha decisão e a decisão de nós todos, tá? Só que o verso 8 aqui, queridos, diz aqui que Daniel, ele chegou para o chefe dos eunucos e diz assim: olha, eu gostaria, sabe, de não contaminar com a comida nem a bebida do rei. Aliás, eu vou muito além do que simplesmente eu gostaria. Daniel disse assim: olha, eu estou resolvido que não vou me contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebe. Tá? Amados, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das provações, diante das tentações, sabe que você passa, que eu também passo, nós precisamos, queridos,
estarmos resolvidos. Veja só, devemos, como Daniel, estar resolvidos a não contaminar. Você pode viver no mundo, queridos. Jesus, ele orou em João capítulo 17, chamada a oração sacerdotal de Jesus. Ele diz assim: Pai, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor os livre, né, dos males deste mundo. Tá? Então, nós vivemos no mundo e vamos viver no mundo enquanto Jesus não voltar. Agora, queridos, você e eu precisamos estar resolvidos, decididos, sabe, com uma decisão bem firme com Cristo Jesus, a não contaminar com o pecado, a não contaminar com o mundanismo, a não contaminar com a imoralidade do mundo. Foi isso que Daniel estava dizendo quando ele dizia: eu estou resolvido, custe o que custar. Eu imagino assim, Daniel diz: ainda que eu morra, eu estou resolvido não contaminar com a comida do rei. Talvez alguém pode pensar, mas poxa vida, a comida do rei deve ser muito boa. Mas para um filho de Deus naquele momento, queridos, sabe, que conhece a palavra de Deus, faria como Daniel. Porque toda a comida que o rei comia, primeiro ela era dedicada ao paganismo. Era dedicada aos deuses pagãos. Dedicado aos deuses pagãos, era dedicado ao próprio demônio. Sabe, por isso que Daniel, queridos, ele não queria sentar na mesa de Deus e no mesmo tempo sentar na mesa do inimigo, na mesa de Satanás. Entendeu? A palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores, ou serve um ou serve o outro. E Daniel decidiu servir ao Senhor, andar com o Senhor. Queridos, que você possa tomar essa decisão na sua vida. E pode ter certeza, tomar a decisão de estar com Jesus, viver com Cristo, é realmente a melhor decisão. Sabe por quê? Porque Deus tem uma recompensa para você. Deus tem uma recompensa para nós. Meu abraço a você, até amanhã com o nosso próximo vídeo. Tá? Fique com Deus, tenha um ótimo abençoado dia. Até logo.